Olá a todos, boa tarde, boa tarde. Vamos iniciando aqui a nossa live, tô organizando aqui as coisas finais. Vamos ver enquanto aí todo mundo vai chegando. Vamos aguardar aqui a presença da queridíssima Mariana Caribé. E hoje vamos falar sobre a questão do brincar, múltiplas linguagens, múltiplas possibilidades. Minha querida Jana já chegando, a Ana, Leni. Sejam todas bem-vindas. Vamos aí aguardando uns minutinhos. E, gente, por favor, sempre aquela questão técnica, por favor, vai informando se vocês estão ouvindo bem, se está travando. Opa, vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo ok? Pronto, minha querida Mariana acabou de entrar. Ótimo, obrigado, Ana. Aguardar só o convite aqui da Mari. Minha querida Mari, faz uma solicitação para eu poder adicionar você aqui na live. Cadê Mariana? Vamos só aguardar. Mariana, estou esperando ela me enviar a solicitação para eu poder aceitar aqui e a gente começar a nossa live. De qualquer forma, é o tempo que todo mundo vai chegando, todo mundo vai se organizando. Olá. Prontinho. Não sei o que é que está acontecendo. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo ok aí na conexão? Olá a todos. Por favor, alguém indica aí se tá tudo bem. Ótimo, obrigado, Nayá. Bom, de qualquer forma, enquanto Mariana ela vai chegando, eu não sei exatamente o que é que está acontecendo. É, Ela não solicitou aqui ainda. Então, ótimo. Bom, enquanto de qualquer forma Mariana vai chegando, minha querida Mariana Caribé, a gente vai. Meu nome é Vinícius Farani. Para quem não sabe, eu acho que todos, ou, não, na verdade, alguns podem ter vindo por contato através da Mariana. Então, eu sou doutor em família na sociedade contemporânea. Meu estudo inicial ele está vinculado sempre às questões da família. Então, no meu mestrado eu estudei casal. Desse estudo de casal, eu lancei o livro ano passado, justamente sobre relacionamentos, né, os dilemas dos relacionamentos contemporâneos. O nome do livro é Liberdade a Dois, Democracia nos Relacionamentos Contemporâneos. Recentemente acabei de terminar o meu doutorado, que eu tenho desenvolvido um estudo, foi bem específico na área da psicologia, sobre questões de memória, memória coletiva e família. E hoje eu estou só aguardando a presença da Mariana para a gente poder começar sobre a questão do brincar. Inclusive eu estava conversando com a Mari há pouco, justamente para testar a questão da internet e tudo mais. E deixa eu ver aqui. É, Bom, e estava tudo ótimo. Então vou aguardar aí. Pronto, eu acabei de entrar ali para falar com ela um segundinho. Acho que está tendo algum impasse técnico aí.
Mas de qualquer forma, enquanto ela vai chegando, eu vou dando então um pouco da introdução, né? O porquê esse título, né? Por que essa questão das múltiplas linguagens? Quando a gente pensa na questão da criança, quando a gente pensa na brincadeira, primeiro, algumas das coisas, na verdade, começam a vir. Um dos elementos centrais é o fato de que existem múltiplas crianças, com múltiplas formas de brincar, múltiplas formas de ser. Isso hoje, aparentemente, é óbvio, mas na prática, nós ainda temos visto muita dificuldade e muito conflito em relação a essas questões. Como assim? Quando a gente começa a pensar na questão da brincadeira, a gente começa a pensar sobre a forma como cada um brinca. Então, se temos crianças diferentes, com jeitos diferentes, então, obviamente, nós vamos ter brincadeiras diferentes. Mas aí vem então um debate. Opa, acabou de chegar. Maravilha. Eu já estou adicionando ela. Pronto. Olá, estão me ouvindo? Pronto. Mas Oi, agora tá melhor? acho que agora melhorou. Parece que tem algum ruidinho aí que tá tendo algum. Aí, agora. Oi? Tá quase. Agora? Alô, alô, alô. É que tem Teste. algum ruidinho aí. Pronto, veja isso, tá bom agora, gente. Melhorou. Tem uma batedeira aí no fundo, mas tá tudo ok. Gente, tem uma batedeira, eu não sei o que é isso, esse ruído, porque eu tô com fone, tá tudo fechado aqui. Vê se melhorou esse ruído ou não. Pra mim deu uma melhora boa. Pra mim tá ótimo. Então vamos ver aí. Pois bem, Vê se Maria, o pessoal tá ouvindo. eu estava fazendo uma pequena apresentação e falando justamente Sim, sobre a questão por que a gente escolheu essa questão da múltipla linguagem, né? Então, certo. eu gostaria que você se Ótimo. apresentasse e você aproveitasse e Tá. falasse um pouco sobre essa questão que eu estava falando, sobre as muitas formas de ser criança e as muitas formas de brincar, que apesar de ser algo Certo. aparentemente óbvio, na prática a gente ainda tem dificuldade de lidar com isso. Certo, vou falar assim. Então, gente, sou Mariana Caribé, musicoterapeuta, pedagoga, educadora musical. Fiz meu mestrado em saúde coletiva, falando sobre musicoterapia, e estou no doutorado em educação, pesquisando esse tema intrigante que é o brincar, né? O título inicial da minha pesquisa chama-se Nascidos para Brincar. E aí a gente vai. Só estou dando, só do outro. Nascidos para Brincar, 2 pontos. Estamos nesses 2 pontos em absoluto processo, né? Trabalho com a Sim. infância há muito tempo, né? Tem um grupo de música para crianças que se chama o Currupio. Sou contadora de histórias e brincante. Esse título é o melhor de todos. Podia pagar todo o resto e a gente ficar com esse, porque quando a gente consegue de fato acessar esse lugar brincante na vida, a vida fica mais leve, fica mais interessante. Com toda certeza. E Então, esse é um dos pontos centrais que a gente vai discutir aqui, né? A questão isso, da questão do poder junto com o brincar versus as isso. pedagógicas. Então tem muita coisa interessante aí no bate-papo de hoje. Massa, vamos que vamos. Então, assim, só para introduzir, né, essa ideia de que somos todos nascidos para brincar, né? Então, a gente nasce com esta habilidade, com essa competência, com essa propensão ao brincar, né? Então, é algo que chega para todos.
Todos nascemos com essa possibilidade, né? E é assim que a gente chega no mundo, é a forma que a gente se insere no mundo, na cultura, é através do brincar, né? Eu acho muito bonito. Porque... Vai, fala. Diga, Vini. Não, eu acho muito bonito isso quando você traz essa, porque clareia tanto. Eu que quando eu dou aula no curso de pós-graduação em psicopedagogia, a primeira coisa que a gente desconstrói é porque a gente tem aquela sensação de que é na escola que a gente aprende. Na verdade, na escola a gente refina. Quando a gente chega na escola, a gente já chega com múltiplas aprendizagens, principalmente por conta do brincar, por conta das relações familiares e por conta do brincar, né? Exatamente. Então, assim, antes da gente ir para a escola, como você trouxe, a gente já brincou um bocado, né? Então, quando o bebezinho nasce, que ele tá lá, né, no berço pequenininho, o movimento dele de dentro para fora do mundo é brincando. Então, ele vai começar a brincar com a mão, ele vai começar a brincar com o pé, ele vai brincar com o móvel que está ali em cima. Então, é a forma de conhecimento, né? É a linguagem de conhecimento e é a forma de ser estar no mundo de todos os seres humanos. Então, isso, na primeira infância, especialmente, e na segunda infância também, porque eu vejo isso muito desaparecer quando a criança vai para o ensino fundamental, né? E isso tem que ser garantido às crianças. É a forma que elas podem estar saudáveis no mundo, é brincando, né? Isso. Eu acho que tô com a pequenininha, a coisa mais linda do mundo. Ai, meu Deus, linda! Pai babão. E é tão interessante, porque o trocar a fralda é uma brincadeira para ela. Isso. É uma guerra, para ela é uma brincadeira. Ela tá se divertindo. Parada simplesmente para a gente trocar a fralda, porque até aquele ato dela ficar ali, ela vai brincar com alguma coisa, e a gente só consegue fazer ela ficar quieta se a gente estiver brincando com ela. Então, o brincar faz parte do desenvolvimento, como você traz, né? E até essa questão da mudança, quando eu dava aula de DH2, né, que é adolescência na faculdade, eu sempre dizia, o adolescente é aquele que começa a perder o brilho do olhar. Porque o adulto é aquele que já está com o olhar opaco. Aquele que está cansado, a vida é chata, a vida é burocrática, a vida é trabalho. Isso quando a gente se afasta dessa criança interior, né? E o adolescente é esse sujeito que vai sendo massacrado para aprender a se tornar adulto. E a gente hoje tem com as crianças, que é o grande problema da nossa cultura adoecedora. Estamos massacrando até o brincar e a infância, né? Exatamente, exatamente. E a gente assim, a gente combinou de fazer uma diferenciação aqui para vocês, né, de duas formas bem distintas de compreender o brincar, né? O brincar dessa criança existe antes dela entrar na escola e é um brincar livre. Então, você olhar crianças brincando dentro de casa, no pátio, na praça, na rua, né? Em alguns lugares que elas convivam socialmente, elas estão brincando no seu estado de brincar livre, ou seja, com pouca ou nenhuma intervenção do adulto. Quando a gente vai para a escola, né? Isso é algo que a escola precisa começar a pensar e se reinventar um pouco nisso. A escola começa a querer direcionar esse brincar o tempo inteiro, né? E o adulto conduzir a brincadeira. E as crianças precisam e são seres autônomos. Elas precisam brincar porque é a forma que elas vão conhecer o mundo, é a forma que elas vão investigar o mundo, é a forma que elas vão se conhecer, é a forma que elas vão conhecer os seus limites e vencer os seus desafios. Isso vai estruturando esse ego, essa personalidade da criança. Então, assim, esse lugar tem que ser preservado ainda mais, né? O brincar livre. Por que o brincar entra no estatuto da criança e do adolescente, né? Tem que ser, garantido por lei que a criança precisa brincar. Então, isso tem que ser levado muito a sério. E os adultos têm que sair da cena do protagonismo e deixar que a criança assuma o seu protagonismo de brincar. Isso aí, porque aí entra justamente a questão do porquê os adultos interferem tanto no brincar, porque tem essa mania do controle, né, essa coisa pedagógica que já a gente vai falar,
Mas, Isso. como a gente, eu estava conversando com você há pouco, eu recomendo que até anote aí. Tem o nome dela é Ana Carvalho, Mari, que a gente tinha conversado. Sim, sim. Do mestrado. Ana Carvalho, na época, ela era professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não sei se ela ainda continua lá. Era uma grande pesquisadora. E ela fez uma pesquisa interessantíssima. A pesquisa dela foi retirar todos os adultos, e ela mesma disse que foi a parte mais difícil da pesquisa. Isso. Então, ela retirava os adultos e ela colocou câmeras e para ver simplesmente as crianças brincando. Então, as únicas coisas que tinham eram caixas e gravetos. E aí começa a avaliar como é interessante que uma caixa vira um avião, de repente outra criança na caixa e aí vira um ônibus, daqui a pouco eles botam de cabeça para baixo, já vira uma casa. Então ela começa a observar uma sequência infinita de aprendizagens sociais. Linguagem, definição de acordo, regras. Então as crianças naturalmente, sem a presença do adulto, e sem a coisa do brincar pedagógico, elas já vão desenvolver uma quantidade absurda de informações. De competências, de aprendizados, de habilidades, de afeto, de conhecimento, né? Então não precisa ter este brincar para, né? É o brincar em si. O brincar em si já traz para as crianças essa quantidade de experiência e de sentido, né? Que é o que eu trago. O brincar traz experiência, é uma experiência que elas vivem, inteireza, integralidade, né? Completas, entregues. Então, se você observa crianças brincando, elas estão brincando mesmo. Né? Elas não estão fazendo de conta que estão brincando. E elas reconhecem um adulto quando entra na brincadeira e que faz de conta que está brincando, né? Na verdade, aí elas já ficam, tipo assim, tá sem graça esse negócio, né? Você não tá brincando de verdade. Porque brincar para as crianças é brincar a vera, né? Tô brincando mesmo, né? Isso. Não tô fazendo qualquer coisa como a gente que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, meio conectada e meio desconectados. Elas estão inteiras ali como um modo de experienciar o mundo, de viver o mundo, né? E elas nascem muito investigadoras. Elas são investigadoras. Isso. Elas nascem com essa habilidade também. Então, elas vão querer descobrir os vários modos e sozinhas, de preferência, claro que com uma supervisão à distância, cuidadosa e afetuosa do adulto, mas elas têm que brincar em liberdade e plenitude para se tornarem, né, seres humanos mais integrados, mais saudáveis. Eu achei muito interessante, a Miliane, ela trouxe aqui, a criança traz elementos simbólicos em seu brincar, que ajuda o professor, o observador, e o pesquisador a estruturar sua prática. Veja só que essa impressão, que é bem o que a gente está falando. Né? Não é o professor que ensina, mas o simbolismo da criança ajuda o professor a observar o mundo de uma outra prática. E aí entra num ponto central da nossa conversa, que eu acho interessantíssimo, que é essa questão do simbolismo e da riqueza da criatividade da criança. Enxergar o mundo de uma outra forma. Então a criança, ela não faz de conta como se estivesse brincando. Para ela, é uma realidade latente aqui. É uma realidade, exatamente. Tese de doutorado veio isso, né? Eu fiz a entrevista sobre a casa da infância. Então eu tenho os familiares, e desde os familiares eu conversava com eles sobre a questão das memórias coletivas que eles tiveram lá. Aí vem um bocado de burocracia. Mas uma das entrevistas foi bem interessante. Teve uma menina que eu entrevistei, na verdade uma mulher, ela já é bem adulta, e ela trouxe a questão do... eu brincava com um cachorro e um gato na minha casa, e eu conversava com eles. E o interessante é que depois que eu descobri que o cachorro e o gato eram estátuas. E ela vai dizer, inclusive está lá no texto da tese, claramente ela dizendo, e eu não era como se fossem verdade. Para mim, era verdade. Exatamente, exatamente. Então as crianças têm essa capacidade imaginativa, criativa, em abundância, que a gente vai perdendo, né? Então, objetos inanimados viram seres vivos, né? Viram animados, né? Quer dizer, elas não compreendem essa maluquice nossa, né, dos adultos,
que olham para, é só uma estátua de gato, é só uma estátua de cachorro. Não, elas olham para isso, entram na brincadeira e aquilo ganha vida através desse movimento, dessa linguagem, que é uma das linguagens que a criança tem, né, da linguagem imaginativa. Né? Então elas imaginam, aquilo ganha vida e não brinca de faz de conta, mas brinca de verdade. Então aquele gato está falando comigo, aquele cachorro está falando comigo. Né? E para elas o brincar é uma ocupação inteira, como eu falava. Lembrei agora de uma fala de minha filha um dia chamando, né? Chamando Beatriz, Beatriz, Beatriz. Não respondia. Daqui a pouco ela, oi mamãe. Falei, filha, chega aqui pra gente fazer uma coisa. Ela falou, não posso. Falei, por quê, filha? Tô ocupada. Eu falei, tá bom. Tá fazendo o quê? Brincando. Aí é a hora que um pai desatento dá uma surra. Dá uma surra. Que brincando, que nada. Eu, calei minha boca, porque entendi a integralidade daquele ato. Né? Ela estava inteira naquilo. Não dava para ser interrompida, porque está vivendo uma série de experiências e criando sentidos, simbolismos, significados a partir do brincar. Né? E como os adultos são devoradores, né? Como os adultos olham muitas vezes para essa cena e falam, deixa de besteira, isso é só brincadeira. Isso. Como a gente não entende que sem a brincadeira o mundo fica vazio, o mundo fica oco, o mundo fica sem vida e o mundo fica principalmente sem criatividade. E a criatividade é um elemento central. Afinal de contas, agora mais do que nunca, nós estamos precisando utilizar a criatividade. Né? Mais do que nunca. E de repente tudo mudou. Né? E aí fica aquela coisa, o mundo vai se acabar, depois da quarentena tudo vai ser diferente. Não vai. Depois da quarentena as pessoas vão se readaptar. Né? Há sempre um movimento. Né? Quando, o que é que vai ser? A primeira coisa que eu pensei foi, tá todo mundo junto. E se tem numa coisa que eu confio na humanidade, é a criatividade. Então se tá todo mundo junto vai criar possibilidades. Que foi exatamente o que começou a acontecer. Todo mundo foi migrando para atendimento, foi migrando para lives. É o período das lives. Exatamente, o período das lives. Exatamente. Essa criatividade que é inata na gente, todo mundo tem isso também, e que a gente vai ficando, perdendo, porque né, normalmente a escola bota todo mundo no mesmo padrão, todo mundo dentro da caixinha, a gente vai esquecendo de pensar de formas distintas, né? De ter ideias interessantes para situações que se apresentam. E essa agora foi maravilhosa. Todo mundo teve que se reinventar dentro de casa, né? Sem poder sair. Né? E vamos lá, o que a gente vai fazer? Vamos se unir como? Vamos fazer como essa partilha desse momento? Né? Vamos reinventar este momento de que forma? Então, diga aí. Na verdade, não sou eu que vou falar, é Mãe Coruja FM. Diga aí. Interessante que, às vezes, quando o adulto entra na imaginação, a criança o desmente. Olha que interessante. Isso, exatamente. Fala de novo. Como a criança desmente o adulto, quando o adulto ele não entra na fantasia, porque a fantasia é uma outra realidade. Não é exatamente. Ele desmente nesse sentido, tipo, a criança, assim, a gente precisa ser extremamente verdadeira com criança, né? Historicamente se criou uma forma de lidar com criança pouco verdadeira, às vezes infantilizando demais as crianças, isso é um ponto. As crianças gostam de transparência e de verdade, mesmo nos momentos difíceis de dor, a gente tem que saber falar com a palavra adequada, mas falar a verdade. Então elas desmentem o adulto quando não entra na brincadeira, porque elas sentem, sabem que esse adulto não adentrou esse mundo imaginativo. Que eles estão fazendo de conta que estão brincando, enquanto na verdade a criança está brincando. Né? É muito comum as crianças virarem e falarem assim, né? Mãe Coruja que perguntou, o adulto vai querer entrar na brincadeira, meio desengonçado, meio sem jeito e tal, e aí não entrou. A criança vira para ele e fala assim, você não está na brincadeira. É dessa forma, né, que elas dizem, você não está na brincadeira, você não está brincando.
Então, elas dizem muito isso claramente, ou seja, não entrou na brincadeira, não fez o vínculo, né? Porque a palavra, inclusive, lembrei de falar uma coisa bacana, que a palavra brincar vem do latim de brincar, de vínculo, né? Faz. Então, brincar é vínculo. Então, quando as crianças percebem que o adulto não entrou, elas falam claramente, não entrou na brincadeira. Não, você não está brincando, você não entrou na brincadeira. Elas percebem no corpo, no olhar, na fala, na falta de atenção, na falta da presença, na falta de entrar nesse mundo imaginativo, e elas dão logo o recado com muita clareza. Isso. E aí a gente vê justamente a falência do adulto. Não é a Sim. falência do adulto, porque é o adulto que se desprendeu de tal modo da sua própria criança que ele não Isso. consegue negociar. Lógico que nós temos que crescer, lógico que em certos momentos a gente tem que olhar para a nossa criança, aquela criança, muitas pessoas, muitos adultos às vezes se tornam aquela criança amargurada, aquela criança que teve que sofrer para crescer, Isso. vai carregando com muito desgaste. E em algum momento a gente tem que olhar para essa criança e dizer, olha, eu cresci, a vida mudou e a gente seguiu em frente. Que é o que o Peter Pan não quer fazer, né? A questão do complexo. Exatamente. Mas, por outro lado, o adulto ele não pode negar essa criança. Ele precisa se Sim. conectar com ela para poder brincar, Totalmente. para poder mexer o corpo. Senão a gente se torna aquele adulto com vergonha de mexer até o corpo, né? Aquele adulto rígido. Exatamente, rígido, né? E isso é um ponto importante, Viri, que você traz agora. Todo o processo de conhecimento, de contato com o mundo e com o outro, da criança no início da vida, nesse processo de sair do berço, né, até ficar na vertical, né, quando começam a andar, ele é todo corporal. Né? Então, as crianças têm um corpo brincante que entra na cena do mundo dos adultos, e que entra na cena no mundo da família, e que entra na cena no mundo da escola, né? É um corpo brincante, é um corpo que quer conhecer os outros e as coisas pelo tocar, pelo pegar, pelo sentir, né? Por essa possibilidade de transformar objetos inanimados em objetos animados, de tocar o outro, né? De beijar, de abraçar, e a gente vai perdendo essa outra característica importante que você trouxe, que fica lá guardada nessa criança interior, que é a espontaneidade, né? A gente já falou aqui de criatividade, de espontaneidade. Então, as crianças são absurdamente espontâneas, né? Elas são espontâneas e falam, às vezes, verdades que deixam os adultos meio paralisados, sem saber o que fazer, e perguntam coisas quando precisam perguntar, com muita espontaneidade. E a gente sabe que tem muitas crianças, né, que vivem infâncias sofridas, né? Violentas, em situações adversas, né? Nem todo mundo vive nas condições que a gente deseja e imagina que as crianças merecem viver. E aí isso levanta dois pontos. Apesar disso, nas situações mais adversas, tem algumas pesquisas falando sobre isso, as crianças continuam brincando. Sim. Às vezes não tem nada, tipo, não tem brinquedo, não tem... Aí você pensa, poxa, mas a criança está brincando com o quê? Ela está brincando com a imaginação. Isso. E aí entra a função da imaginação. Eu acho isso. Inclusive, isso aparece também na minha tese. Uma das que eu entrevisto, eles passaram por uma situação de pobreza aguda, do tipo de, alguns momentos, o almoço deles serem farinha com café. Né? E eles vão trazer uma coisa interessantíssima. O local da lembrança deles não é a casa, porque eles dizem a casa era para os adultos. Então, o que eles lembram é do quintal. Então, todos eles enchem os olhos, assim, eles falam com muito vigor, muita felicidade, apesar de tudo, de que eles brincavam no pé de limão, de que as coisas aconteciam. Isso me remete muito, por exemplo, ao filme Labirinto do Fauno, um filme belíssimo, de Del Toro, que ele vai trazer justamente isso. No momento de sofrimento, né, que a menina ali sofre, bem da Guerra Civil Espanhola, ela escapa justamente para a fantasia. Ela vai para o mundo do fauno. Então, a fantasia como um espaço para a gente aprender a lidar com o sofrimento da vida cotidiana. Então, impedir fantasiar é fazer a criança sofrer o adoecimento da vida 2 vezes. Isso é muito... Isso é muito importante. Então, assim, esse ponto dessa linguagem, né? A gente está falando do brincar e das múltiplas linguagens. Uma das linguagens do brincar é a imaginação,
né? Então, esse exemplo que você trouxe, né, a partir dessa fala, ou seja, a criança nas situações mais adversas, ela vai brincar. Se não lhe resta nada, não lhe resta espaço, não lhe resta brinquedo, não lhe resta, né, ela vai brincar imaginando, né? Então, assim, ninguém pode tirar isso da criança. Ela fará isso porque isso é uma forma de ser e estar no mundo, é a forma que a criança consegue adentrar no mundo, se constituir como sujeito e dizer aqui estou, né, e começar a colaborar e construir com a cultura. Então, assim, nesse caminho das múltiplas linguagens, que a gente viu a imaginativa, né, já falamos bastante dela, características inatas com esses nascidos para brincar, que é a criatividade e a espontaneidade, a gente tem também a linguagem do corpo, né, do movimento. Quantas vezes crianças brincam silenciosamente, experimentando a gestualidade e o movimento do seu corpo. Isso é uma linguagem do brincar, né? E muitas vezes ela é interrompida, né, por essa interferência do adulto, que diz, está fazendo o quê? Está fazendo nada, está andando de um lado para o outro, né? Então, de fato, ela está fazendo muitas coisas, né? Nesse brincar silencioso, contemplativo, imaginativo, que neste momento está focado no seu corpo, que é o principal instrumento do brincar, né? Este corpo brincante que chega no mundo com toda a força, né? Querendo se expressar. Eu acho tão triste quando a gente pensa o nosso sistema educacional, né? Eu fico pensando, infelizmente a perda de Saja foi imensa, né? E Saja, para quem não nem me fale. 30 anos da UFBA, coordenador do curso de filosofia, uma mente brilhante e uma figura espetacular, né? E Saja dizia, o grande problema do nosso sistema educacional é que nós temos um sistema educacional do século XIX, professores do século XX que não sabem nem usar direito a tecnologia. No meu caso, quando eu fui pego no coronavírus, aula online, querendo dar cursos e sem saber a ferramenta. Pois é. 21. Então nós temos um sistema educacional do século XIX, professores do século XX, alunos do século XXI. Então a matemática não fecha. Qual é o impacto disso? Eu viro sempre para os professores quando eu dou aula, aí eu pergunto, professores, o que é que você acha sobre a criatividade e as múltiplas linguagens dos alunos? Não, isso é bonito, a gente tem que incentivar. Falei, ótimo, beleza. Então imagine que um aluno tirou 10 em português, 10 em matemática, 10 em história e tirou 3 em química. O que é que acontece com ele no final do ano, professor? Aí ele perde de ano. Sim. Ser bom em tudo. Aí a gente volta nessa questão de que, no fundo, o nosso sistema não possibilita a gente valorizar essas múltiplas linguagens, como corpo, criatividade, a música, que eu quero que você fale, já que você também tem isso. Né? Não, a escola, né? Por isso que eu sempre friso, a gente precisa observar a criança e olhar a criança na escola e fora da escola. Porque se a gente observa a criança se expressando na sua linguagem de plenitude, que é o brincar, né? Quando ela está fora da escola, ela é criança. Quando ela entra na escola, ela passa a ser aluno, ela ganha uma nova categoria. Sim. Entende? Então, esse brincar na escola já é um outro brincar, que é mais monitorado, que é mais interceptado por aquele quadrado, né? A escola está muito ultrapassada. Muito. Arquitetonicamente, se você pensa na maioria das escolas, salvo algumas que estão, né, num movimento de mudança, é exatamente isso que meu querido amigo Saja falava. Né? As escolas estão lá no século XIX. Né? Caixotes sem iluminação, sem transparência entre as salas, não existe contato entre as crianças, os recreios são separados, esses brincares não podem ser trocados, são separados por faixa etária, né? Um sentado atrás do outro. Isso. Na grande maioria é isso, né? Na grande maioria é isso. Nossas escolas públicas ainda estão assim. Vale ressaltar que sempre tem exceções. O diálogo sempre é algo a ser combatido, né? Isso, o diálogo e a interação exatamente. quase como um mal-estar, né? Isso. Um mal-estar, você não pode interromper a aula da professora. Você não pode falar na hora que está lá, é tudo muito programado. E a criança vem sempre do lugar do imprevisível, da surpresa, do pensamento imaginativo, do pensamento criativo, que está diante de um fenômeno
começam a observar, né, com um jeito inventivo de pesquisador e começam a olhar de vários lugares e falam, poxa, eu tive uma outra ideia. E ela quer levar aquilo. Dentro da escola isso é muito difícil, né? Fora raras exceções, como a gente diz. Então a escola precisa se reinventar totalmente. Isso. E outra coisa grave que acontece na escola é que a escola separou o corpo, né, da criança. Desde lá o corpo passa a não existir, né? Então, assim, a escola tem que desenvolver o intelecto em excesso, né? E esse corpo fica sentado 4 horas, né? E esse corpo fica sem movimento e o corpo fica sem vitalidade, sem organicidade. Então, assim, há uma separação drástica, né? Isso ainda é preservado um pouquinho na educação infantil. E quando você entra no ensino fundamental 1, você já vê uma mudança abrupta dessa relação do corpo da criança, né, na escola. Não se tem mais roda, não se tem mais cadeiras partilhadas, não se tem mais tanta liberdade de entrar e sair, a hora que precisa, ir ao banheiro, beber água, não. Então as crianças começam a ser cerceadas, sentadas, cadeira atrás de cadeira, né? E com muito controle do adulto. A Aristele, se eu não me engano, porque fica as siglas, né? Então fica mais difícil de ler o nome. Sim. Que não tinha brinquedos prontos, mas brincava muito. Até hoje somos uma família brincante nas festas de família, né? Ela trazendo a questão da família dela. E isso traz justamente essa questão dessa criatividade. Um pouco antes, ela tinha falado de como brincava com lençol, brincava com tampinhas e tal. E na escola, tudo vai chegando muito pronto, né? Então as brincadeiras, as regras são prontas, ninguém pode fugir daquilo. Não há espaço para outra coisa que não seja aquela coisa massificante. E é inacreditável a gente observar que em 2020 nós continuamos seguindo essas mesmas propostas, essa mesma mentalidade, porque a gente tem muita dificuldade, né? Quando eu vim agora no doutorado mesmo, uma parte eu tive a chance de fazer lá na Dinamarca, e a Dinamarca estão avançando, porque aqui a gente ainda tem as escolas construtivistas. Só que a escola construtivista, ela não passa da pré-escola, ela não passa ali daqueles primeiros anos, né? E como você disse muito bem, chega no ensino médio, volta todo mundo para as cadeiras. E eles estão tentando levantar um modo novo de pensar, inclusive a faculdade. Porque as nossas faculdades, o grande problema é esse. Você vai ser uma pessoa livre, mas no final das contas, você vai ter uma prova que você vai ter que dizer que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral e não que o Brasil foi abusado, né? Então a gente mantém simbólico que eu falo, né? Mas para falar da nossa repetição, no final das contas vai ter um vestibular. E na Dinamarca eles estão começando a quebrar isso. Inclusive o modelo educacional lá está sendo pensado de uma forma do tipo, o aluno ele desenvolve pesquisas desde o seu primeiro semestre. Então o aluno escolhe o seu objeto de pesquisa, ele escolhe o seu campo, ele escolhe como é que ele vai desenvolver as suas ideias. Porque por mais que a gente tenha estudado conteúdos massificantes, quando eu penso na psicologia, eu me tornei junguiano. Hoje eu sou junguiano misturado com psicologia cultural. Outro colega meu era gestaltista, outro era psicanalista. Então, os alunos são diversos. A gente vai usar o processo educacional, cada um a seu modo, né? Cada um a seu modo. Exatamente. Então, a importância, eu retomo, né, de poder dar visibilidade, assim, a gente tem que entender que a infância e as crianças, e a infância vai até os 12 anos, né, que a maioria das pessoas se esquecem disso, é o momento mais estruturante da vida de qualquer sujeito, né? E isso precisa cada vez mais ter força, visibilidade, precisa de lei que garanta, né, a existência desse direito das crianças de ser e de estar no mundo e de brincar, né? Então isso está garantido. A gente tem que entender que isso vai até os 12 anos. Quando a gente sai da educação infantil e vai para o ensino fundamental 1, que era antigamente a primeira até a 4ª série, né? Esse brincar e essa autonomia da criança vai sendo cada vez mais perdida e distanciada. Ela vai ficando para trás. E se a gente olha para esse brincar como uma experiência que cria sentido, que cria conhecimento, que é uma linguagem, que acontece na primeira infância, vai deixar esse... E isso traz ao sujeito, se ele pode viver isso com liberdade, autonomia, confiança em si, para poder lá adiante dizer, bom, estou aqui nesse sistema, né? Mas como é que eu posso fazer a minha escolha e fazer o meu caminho diferente, né?
como a Aristela estava falando, não tinha brinquedos, isso é um outro ponto importante para a gente discutir, né? Na escola e na maioria das famílias, os brinquedos são todos prontos, comprados, Isso aí. né? Os brinquedos vêm lá fechadinhos e tal, né? Como os brinquedos também são todos, a maioria de material plástico, isso a gente também precisa pensar. E as crianças que não têm acesso a brinquedo nenhum, além da imaginação, brincam com o quê? Brincam com folha, com pedra, com graveto, né, com caixa de papelão, com o que encontram pela frente. Isso se torna brinquedo. Isso. Hein? Inclusive, você tocou em pontos que eu acho importantíssimos. Tem duas palavras para você que você trouxe que para mim são caríssimas, que é autonomia e liberdade. Isso, eu acho que autonomia e liberdade. Porque na nossa cultura, a autonomia e liberdade ainda é vista como um pecado. Isso. Se você dá muito liberdade a uma criança, começa a haver uma crítica, porque olha só, essa criança ela fala, essa criança ela pensa, essa criança ela fala diferente do que espera que ela fale. E aí a gente começa a podar essa criança. Os pais, e aí a gente está falando muito da escola, mas na relação familiar isso é muito forte. Né? Muito forte, muito. Criança autônoma, né? Dessa criança que pensa. Então vamos coordenar essa criança. Então eu quero coordenar a brincadeira dela porque eu quero que ela seja aquilo que eu quero. Exatamente. E aí o adulto vai roubando essa autonomia e liberdade e vai tirando da criança a confiança em si mesmo. Porque dentro de casa, vamos agora refletir isso na família, né? A gente refletiu um pouquinho na escola, como você trouxe agora. Dentro de casa, o tempo inteiro, o que a criança vai ficar ouvindo? Não pode brincar na cozinha, não pode pegar a colher, não pode subir no banco, né? Não pode o tempo inteiro. Isso não quer dizer que a gente não vá dar limites às crianças, óbvio que não. Mas a gente precisa dar mais autonomia e liberdade para que elas possam se expressar e estarem no mundo de forma mais plena, mais íntegra, mais donas de si, né? E na família elas... Isso, aí qual é o impacto disso? Quando vai chegar na época lá do vestibular, eu tenho uma quantidade enorme de adolescentes que eu atendo, que a pergunta deles é, eu não sei o que é que eu quero. Na verdade, eu pergunto, né, o que é que você vai fazer, né, qual é o que é que você deseja? Eles dizem, eu não sei o que é que eu quero. Porque não sabe o que é que quer, porque foi tolhido, porque aprendeu de que aquilo que ele gostava não pode brincar. Nós temos uma cultura, na verdade, do qual a relação de dominação é tão forte, do qual a gente quer controlar até quem o outro vai gostar. Você não pode gostar deste gênero, porque isso não cabe a você gostar disso. E você pode brincar com essa coisa. Ou seja, o problema talvez não seja apenas uma questão de gênero. É um problema de controle. Não, problema de controle. É a cultura adultocêntrica, né? Uma supervalorização dessa cultura e do poder do adulto sobre a criança. E a gente tem que começar a entender que existe uma cultura da criança, que a criança tem autonomia, né? E que precisa ter garantido esse lugar no mundo. Da mesma forma que existe uma cultura do adulto, existe uma cultura da infância. Né? A infância levou muito tempo, historicamente, para ser reconhecida e legitimada. Né? Então, os adultos veem sempre a criança como algo menor, brincar como um passatempo. Que babagé que esse menino está fazendo aqui. Que bagunça, arrume tudo, viu? Começou a desarrumar, você arrume tudo. Quer dizer, não deixa, às vezes, nem a brincadeira começar a acontecer, já está dizendo que ele tem que arrumar. Arrumar, lógico, faz parte, mas deixa aquela expressão sair primeiro, vir para o mundo, ver o que é que ele tem a te contar, né? Então é preciso reconhecer e dar visibilidade à cultura da infância e criar pontes de diálogos mais profundas e sensíveis entre adultos e crianças que parece que vivem em mundos completamente distintos. Que o adulto se distanciou completamente desse lugar de criança, né? Não se conecta com essa criança interna e não consegue, na maioria dos casos, sempre fazendo parênteses, olhar para essa criança que está ali na sua frente, né, como este ser que tem uma cultura, que tem o que dizer, que tem o que mostrar, que não chegou para aprender tudo, que sabe muita coisa, né? Então, escutar criança e observar a criança é fundamental. Né? Então, aprendo com uma criaturinha de 7 meses, gente. Aliçoca, linda.
o quanto eu aprendo a leveza da vida com ela. Sim, sim, sim. Ela lidar com a vida me faz refletir sobre como eu levo a minha vida. E ela ainda nem fala, quer dizer, ela fala mamã. Eu Oh. ainda não cheguei na linguagem dela. É isso, porque assim, a criança, antes de chegar nessa nossa linguagem falada, né, eu até falo nos meus textos, nas minhas palestras, antes de sermos seres falantes, somos seres soantes e brincantes. Ah, que Então, lindo. esse mamá, mamá, mamá de Alice é muito mais sonoro, cheio de afeto, para criar o brinco, né? O brinco, o Sim. vínculo que o brincar traz. Então, antes dela chegar nessa. O adulto tem expectativa o quê? Que ela fale logo, que ela escreva logo, e, né, que ela ande logo e que seja alfabetizada logo e que meu filho. Não, calma. Os meninos estão vivendo, os meninos estão falando de muitas formas que não só com a palavra. Estão falando com o corpo, estão falando com o olhar, estão falando com os sentimentos, né? Não precisa ser verbal. O mundo não é só verbal e escrito. As múltiplas linguagens não ensinam isso. Aqui no Nordeste, a gente tem alguns impactos bastante fortes, né? Então, lá no livro mesmo, que eu falo sobre a questão dos relacionamentos, a construção, uma parte do estudo sócio-histórico, na verdade, sobre o desenvolvimento da intimidade. E um dos aspectos que observa é que com o advento da questão do mundo patriarcal, né, que vem a questão do colonialismo e tal, a grande questão não é apenas contra a mulher, mas é principalmente contra o menino. Sim. Ou seja, tudo o que representa fragilidade, inocência, a gente nega e a gente negligencia. Então não é uma questão contra a mulher, é contra o feminino, porque a criança também é símbolo do feminino. Porque a criança cuidado, exige atenção, exige um prestar atenção, exige uma interação diferenciada. Então exige uma flexibilidade que o masculino não permite. Exatamente. E na flexibilidade do masculino vem essa questão dominadora, tanto que a gente vê muitas mães devoradoras. Né? Aqui na Bahia, a questão da mulher forte, daquela mulher que ela cuida dos filhos e sempre com muita garra e com muita força. Mas junto a isso, às vezes também vem muito sofrimento, vem muita imposição, vem muito limite, né? E aí vem muita impossibilidade de deixar a criança ser criança. Exatamente. A criança... O feminino. Sim, sim. Interessante isso, porque isso historicamente está ligado, né? A criança... a mulher, ao cuidado, ao feminino, ao que precisa ser escutado e visto, né? Essa relação é bem bonita. Isso. O gay entra nessa questão porque o gay, apesar de homem, é um homem supostamente feminino, que nem compete isso a todos, mas vem a questão da feminilidade, de que o homem ele entra numa história, numa posição submissa, então o homem não pode ser submisso. E a gente vai, então, dentro desse processo, o que é que a gente traz de ponto-chave aqui para essa conversa? A dominação. Essa questão do que o Bourdieu vai chamar, né, a dominação masculina. E aí a gente vai negando qualquer coisa que seja feminino, qualquer coisa que seja delicada, e a gente vai se distanciando dessa infância. A infância vai sendo pecado, a infância vai sendo um erro, a infância vai sendo algo a ser negado, e o quanto nós adultos sofremos por esse distanciamento, né? E agora eu vou uma pergunta a você. Você também é musicoterapeuta e eu quero ouvir sobre a questão da música na infância. Essa linguagem na infância. Então, a gente já falou de algumas linguagens aqui, né? E aí eu trago essa questão da música do mesmo... Tenho pesquisado isso do mesmo modo na musicoterapia, né? A gente, antes de ser um ser falante, é um ser soante. A gente tem um corpo brincante e a gente tem um corpo sonoro. A gente, antes de precisar de qualquer instrumento musical, a gente tem que ter consciência que a gente nasce com um corpo sonoro musical. Se você começar a experimentar seu corpo, ele vai ter som em várias partes. Sim. Né? Se você começar a prestar atenção na sua voz, é um grande instrumento musical. Então, isso também é muito importante de ser pensado dentro do âmbito da musicoterapia e da educação musical. Então, do mesmo modo, nascemos seres musicais, sonoros. Musicais no sentido, nem gosto muito de usar porque restringe. Eu gosto de usar a palavra
musicalidade. Então, é um atributo como o brincar. A gente nasce um ser musical, um ser sonoro musical. E a gente tem que saber que isso começa antes, né? A gente começa com essa relação sonora musical antes, no ventre materno. Então, dentro do ventre, aquilo é um universo sonoro gigantesco, né? A criança está ali ouvindo aquele coração pulsar num compasso binário, 1, 2, 1, 2, ouvindo todos os movimentos peristálticos da barriga da mãe, a respiração, o andar, isso tudo é pura música, que está chegando e está constituindo aquele sujeito, né? Então, não por acaso a criança sai do ventre materno e vai para o colo do pai, da mãe ou de quem vai cuidar dessa criança. E o que é que a gente faz? Inconscientemente, a gente embala. A gente embala a criança nesse mesmo movimento do 2 do coração. Então, esse coração que estava lá dentro, né, acolhido por esse espaço sonoro musical, ele vai ser acolhido aqui fora por esse embalar do 2. E antes da gente chegar à palavra, que é uma expectativa muito grande das famílias, a gente é puro som. É puro som, tem que ter consciência disso. Né? Então, eu até... Diferentes, né? Só interrompendo, desculpe um segundinho, mas você falando da questão do embalar, teve a gente reveza muito aqui em casa, então depende muito do estado de cansaço de cada um, a gente vai revezando, né? Principalmente naquele primeiro mês e tal, aquela coisa toda. E, inclusive, é interessante porque foi onde eu mais desenvolvi a intimidade com a minha pequena, foi justamente na madrugada. Eu acho um momento lindíssimo, aquele momento do lugar, e foi especial. E teve recentemente, talvez 1 mês ou 2 meses, eu estava carregando ela, aí ela começa um grito. Ah! Aquilo aqui, que diacho! E aí a gente fica adulto, né? A gente adulto, não tem doutorado em psicologia que nos ensine isso. Não, que dê jeito. Aí tem um momento que minha esposa chega, aí a gente conversando, ela tá se ninando. E é o jeito dela se ninar. Então toda vez que ela... Eu falei, filha, a gente vai ser expulso do prédio, que dá 3 horas da manhã. E é o jeito dela se ninar. Exatamente. A gente tem que observar... observar cada criança nessas singularidades, né? E nas memórias. Então, é outro ponto importante nessa relação, né? Que a gente começa a construir com a música, com a musicalidade, onde a gente constrói uma história sonoro-musical desde a vida intrauterina, né? A criança, a primeira coisa que a criança forma no útero, além da escuta corporal, porque ela escuta através da água, a vibração passa o som, é o sistema auditivo. É um sistema auditivo que vai começando a ouvir sons, A partir lá da 25ª semana, esse sistema auditivo vai começar a reconhecer timbre de voz, de quem conversa com ela, da mãe, do pai, do cuidador. Então, por que nós, musicoterapeutas, dizemos, cantem para os seus filhos, botem música para os seus filhos, contem história para os seus filhos, conversem com seus filhos. Eles estão ouvindo, né? Então, toda essa memória sonora musical e afetiva, porque a música tem uma ligação direta com as memórias afetivas, né? Sejam elas boas ou ruins, começa daí, né? Então, eu acho que esse cuidar desta criança, trazendo um pouco da sua fala anterior, vem antes do nascimento, né? E esse cuidar da criança e escutar esse ser, e outra palavra que você trouxe, que é muito própria da infância, que as crianças adoram e querem isso, e buscam isso, e que você trouxe através da fala com a sua filha, as crianças gostam de intimidade. Isso. Bonito. As crianças gostam de construir intimidade. Elas não gostam de generalizações. A construção da intimidade vai favorecendo a construção do vínculo, da confiança, do afeto, do respeito, do cuidado, do olhar. Tem bebês muito pequenos que olham pra gente profundamente. O quanto aquele olhar está falando. Minha esposa fala o tempo todo, olha como ela fala com o olho. Ela tem um olhão vibrante, tanto que eu ficava brincando que o olho... Ela é a cópia da mãe, né?
E eu ficava antes quando ela estava na barriga. Eu falei, é bom que você venha com esse olho da mãe, senão você eu te devolvo. E ela veio veio com o olho da mãe, tá vendo? Então, olha Deus, Jesus. que delícia. Agora, E a criança é essa maravilha, né? Que começa a se fazer como sujeito antes de nascer. isso. E a gente, cada vez que tem essa consciência, né? E, assim, acho que a musicoterapia é uma área que cuida muito bem disso, né? Dessa relação, dessa história sonora musical de cada um, com as suas memórias. E aí a gente desemboca desse universo gostoso, quente e sonoro da barriga e chega nesse mundo gélido. A gente tem que achar um jeito, né? De ficar aqui e começar a ficar bem, né? E aí a forma que a gente vai se inserindo no mundo é pela musicalidade e pela brincadeira. Então, essas duas são as formas de chegar, né? Sermos seres soantes e brincantes. Desculpe, Vini, fale aí. Aí, com certeza, tá belíssimo. Infelizmente, inclusive, nosso tempo já tá para chegar, voou aqui. Ave Maria, voou, a gente não falou nem a missa metade. E eu sou péssimo porque eu sou meio anarquista, então minhas lives às vezes passam tempo, com frequência elas passam tempo, mas vamos aí. César até trouxe, né? Ser homem é trabalhar e produzir, né? Então pensamentos como esse deixa justamente as questões pessoais de lado, né? Então o foco central é justamente a questão como é que a gente pode, eu venho pensando muito sobre isso, como é que a gente pode se tornar pessoas que lidam melhor com as crianças. A gente se tornando... Sim. E a gente só se torna a pessoa melhor quando a gente aprende a voltar a ter contato com a nossa intimidade. Exatamente. Contato com a minha intimidade. É que eu permita ao outro ter intimidade própria. Então, exatamente. Quanto mais eu me afasto da intimidade, mais eu me aproximo do poder. Aí eu começo a fazer mais coisas, eu começo a querer controlar meus instintos, eu quero controlar meu pensamento, eu quero controlar meu emprego, eu quero controlar o outro, eu quero controlar o mundo, eu quero controlar meu filho. Isso! E meu filho vai exatamente. O que meu filho vai fazer, o que meu filho vai brincar, e aí vem toda essa lógica do controle. Então a única forma para a gente aprender a lidar com isso, aprender a lidar com brincar, com essas múltiplas linguagens, é quando a gente se abre à nossa própria intimidade. Quando a gente se abre a essa experiência. Quando eu quero ser uma pessoa mais leve, aí eu passo a aceitar a leveza do outro. Sim, a gente tem que olhar para dentro, né? As crianças fazem esse trânsito entre o mundo interno e o mundo externo com muito mais facilidade do que a gente. É preciso olhar para dentro, é dentro que está a intimidade, é dentro que está o delicado, né? E aí, aqui Nathalie fala, a ilusão do controle. É uma ilusão, a gente não controla nada, ninguém controla nada. Mas o exercício do controle prejudica muito, né? O exercício do controle sobre a infância e sobre a criança. Então, isso que você traz é lindo, Vini. Quer dizer, a intimidade é algo precioso nessa discussão, né? E a gente perde isso porque a gente perde de olhar para dentro de si, como as crianças olham. Né? E as crianças têm algo no brincar que é pouco falado, que eu acho que a gente precisa falar mais, que uma das expressões, uma das linguagens do brincar é o brincar contemplativo. É o brincar silencioso. As crianças não estão sempre querendo brincar necessariamente umas com as outras, ou com muito brinquedo, ou com um professor dizendo, vamos, bebê, ou com aqueles animadores malucos nas festas que gritam, né? Não é, as crianças às vezes querem brincar de forma contemplativa. Elas precisam dessa contemplação para exercer o que elas precisam exercer, que a gente às vezes não sabe o que é de fora como adulto. Então é preciso ter delicadeza e cuidado para chegar nas crianças e chegar na brincadeira das crianças, porque as crianças não brincam por brincar, as crianças brincam para viver. Maravilha. Né? Elas brincam para viver, elas não estão fazendo de conta que estão brincando. Viver é a existência, é a forma que elas conseguem de estar nesse mundo. Né? Então... Acho que a gente, não tem como fechar de uma forma mais bonita do que essa. Lindíssimo, inclusive eu vou tentar copiar depois essa parte para colocar lá no Instagram. Então, inclusive, eu gostaria imensamente a sua presença, foi belíssima. Inclusive, antes Vini, obrigada. eu vou tentar baixar, a live fica 24 horas,